Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super videoaula para vocês de direito constitucional. Nós estamos batendo artigo por artigo da Constituição. É a única maneira de você aprender com profundidade e aprender de forma definitiva. Nós estamos conversando sobre o quê? Sobre o poder legislativo, bacana. Qual o artigo? O artigo 51. Professor, o que trata o artigo 51, né? O artigo 51... Vamos lá, né? Deixa eu apagar direito aqui meu quadro aqui. O artigo 51, tá? O artigo 51, olha só, o artigo 51, ele trata especificamente das atribuições do que? Da Câmara dos Deputados. Fechou, né? E o artigo 52, professor? O artigo 52 trata das atribuições do Senado Federal, ok, né? Bicameral. Aí nós temos aqui outro artigo importante, que é o artigo 48. E nós temos aqui o artigo, escrever certinho aqui, ó, para vocês aqui, ó. O artigo 49, não é isso? O artigo 49 são atribuições exclusivas. Exclusivas do Congresso Nacional. Aqui é o quê? Congresso Nacional. Nós temos o quê? O Congresso Nacional é bicameral, não é isso? Formado pela Câmara dos Deputados e formado pelo Senado Federal. Claro que o Constituinte organizou que cada um vai fazer o quê. Então, cada um vai fazer o quê? Então, temos aí, né? E o artigo 48 é uma cabe, né? Mas aqui necessita do quê? Da sanção. Ó. Sanção do quê? Do presidente da República, essas competências previstas no artigo 48, né? Para fechar o assunto, o que acontece? As decisões, aqui é o seguinte, ó, as decisões do artigo 51, as decisões do artigo 52 são soberanas, ou seja, não necessita de aprovação de nenhuma das casas, ou da casa, ou de nenhum dos poderes da República, né? São independentes. Então, cada um, né, desses entes aqui, tanto da Câmara dos Deputados quanto dos senadores, para fazer acontecer, as suas decisões serão através de resoluções. E aqui, a exclusiva do Congresso Nacional também não precisa de ninguém, né? Ok, aqui vai ser a formatação do decreto. Decreto legislativo. Aí, pronto, né? E o artigo 48, são atribuições, cabe ao Congresso Nacional, mas com sanção do presidente. Aqui já há um controle de sistema de pesos contra pesos, não um poder controla o outro, né? Mas tem que entender, né? Tem o artigo 51 e o artigo 52, né? Agora é o quê? É hora da gente estudar o artigo 51 e em seguida nós já iremos estudar aqui o artigo 52. Olha como o estudo ele é integrativo, né? Olha como o estudo é integrativo, né? Nós estamos aí integrando os estudos, né? Uma coisa vai completando a outra, né? E você tem que o quê? Você tem que fazer exatamente como estou fazendo, né? O que eu estou fazendo aqui? Toda hora eu faço o quê? Uma ajuda à memória, eu vou conectando, vou adiantando os conteúdos, né? E assim por diante. Para quê? Para a gente ter um entendimento, um juízo de valor, né? Então, o artigo 51, ele trata o quê? Essas atribuições da Câmara dos Deputados, né? Eu coloquei até a logomarca aqui da Câmara dos Deputados, né? Vamos lá, né? Então é o seguinte, né? Ó, vamos lá, compete privativamente à Câmara dos Deputados, né? Chegou a hora de eu falar para vocês um assunto, tá? Não é um assunto polêmico, mas é um assunto um pouco confuso, né? Nós temos, em regra, dois tipos de competências, né? Nós temos aqui uma competência, ó, competência, vou escrever aqui, ó. Competência, né? Ó, competência. Temos dois tipos, né? Nós temos a primeira aqui, que é a competência chamada de privativa, que é esse caso aqui. E nós temos o segundo caso, que é uma competência chamada de exclusiva. Professor, qual que é a diferença entre uma e outra, né? Competência privativa e competência exclusiva. Esqueçam agora um pouquinho do direito constitucional. Vocês têm que entender isso. Em via de regra, vou até escrever aqui, ó, em via de regra, tá? Regra, vou colocar aqui, ó, em via de regra, tá? A competência exclusiva cabe delegação. Aí.
E a privativa cabe delegação e a exclusiva, ó, não cabe delegação. Aí. Essa é a grande diferença, né? O que acontece? Acontece que o nosso constituinte ele bagunçou essa questão de privativa e exclusiva, né? Ele bagunçou isso, né? Ele podia ter organizado isso um pouco melhor, né? Ele podia ter organizado isso um pouco melhor, mas esse é o conceito. Neste caso aqui, essa competência privativa aqui, tá? Especificamente essa competência privativa aqui, é a mesma coisa, ó, é igual que é a competência exclusiva. Ou seja, primeiro conhecimento importante da aula, né? Compete privativamente à Câmara dos Deputados, ou seja, é exclusiva. Somente a Câmara dos Deputados pode fazer. Nenhuma outra pessoa pode fazer em lugar dela. E, inclusive, a Câmara não pode delegar para ninguém. Tá? Embora seja privativa, ela é uma competência exclusiva. Não cabe delegação, né? A gente vai começar a explicar, vou aprofundar um pouco mais sobre essa competência exclusiva e a competência privativa, né? Vamos continuar aí esse nosso grande estudo, né? Cara, o meu vermelho aqui tá difícil de apagar, alguma coisa aconteceu com ele, né? Então vamos embora, né? Então vamos lá, primeira competência da Câmara dos Deputados, né? Ó, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra, tá? De processo contra o presidente e o vice-presidente da República e o ministro de Estado, né? Ó, autorizar por 2/3, né? Olha aí, autorizar por 2/3, né? 2/3 de seus membros, né? Aí, são 503 deputados, se divide por 3, né? E aí multiplica por 2, esse vai ser o quórum necessário para a abertura de processo, né? Por quê? Porque o povo controla, né? Ó, então, 2/3, né? Contra quem? O presidente, o vice-presidente e os seus ministros. Bacana, né? A primeira pergunta que você tem que entender, ó, instauração de processos, né? Prof, quais são esses processos aqui? Você tem que entender, né? Nós temos 2 tipos de processo que a Câmara vai autorizar. Os processos de crime comum, e aí lá no artigo 85 da Constituição, que trata das prerrogativas do presidente da República, nós iremos estudar o seguinte, que esses crimes comuns é o quê? Somente aqueles exercidos durante o exercício do cargo, tá? Então, crimes comuns exercidos durante o exercício do cargo, tá certo? Então, o que acontece? Esses crimes comuns, tá, exercidos pelo presidente cometidos pelo presidente da República no exercício do cargo, para instaurar o processo, necessita de aprovação e autorização do povo. Do povo significa dizer Câmara dos Deputados. 2/3, né? Então, esse aqui é o primeiro tipo de crime. Crime comum. Olha, ó, primeiro tipo de crime. Crime comum. E o segundo é o famoso crime de responsabilidade, né? Previsto aqui, tá? Na lei 1079 de 1950, né? Inclusive aqui que está a lei do impeachment, né? Então, crime de responsabilidade normalmente gera o impeachment, né? E crime comum. São 2 tipos de crimes que a Câmara dos Deputados. Então, a primeira observação. Segunda observação importantíssima, né? Olha só, então ele vai pegar quem? Ó, presidente, vice-presidente e ministros de Estado. Nesse assunto, ministros de Estado, nós temos uma consideração muito importante a fazer, tá? Muito importante a fazer. Olha só. O STF já entendeu que o ministro do Estado, caso de crimes que não sejam conexos, olha aí, não sejam conexos, tá? Com os do presidente, aqueles poderão ser processados independente de autorização da Câmara dos Deputados pelo STF, né? Olha que interessante aqui. Então é o seguinte, ó, 2/3 para autorizar, ok? Beleza. Crime comum e crime de responsabilidade, presidente e vice-presidente da República. Fechou. E o quê? Ministro do Estado. Agora, ministro do Estado tem mais uma consideração muito importante a saber. Para passar a abertura do processo, 2/3 do Congresso Nacional, mais apenas aquelas condutas, aqueles crimes conexos com o chefão.
Com quem? Com o presidente da República. Se não tiver conexão com o chefão, não há necessidade de você ter esse rito. Isso aqui é um rigor muito grande, né? Você mobilizar todo um parlamento para fazer esse tipo de aprovação. Ou seja, é meses e meses o Congresso Nacional efetivamente parado, né? Isso aqui demora meses, né? E meses, né? Então, se não tiver conexão, o que acontece com nossos ilustres ministros? Vai ser julgado diretamente por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal, que é o foro competente para processar esse tipo de autoridade. Bacana? Fechou. Primeira competência, né? Aí o seguinte, nós temos que entender o seguinte, né? Nós temos quantos crimes? Crime comum e crime de responsabilidade, né? Vamos para o principal, que é o crime de responsabilidade. Esse crime de responsabilidade, inclusive, nós já temos aí 2 processos aí gigantescos, aí muito famosos, né? 2 processos de impeachment na nossa república, né? Na nossa democracia. Primeiro, Fernando Collor de Mello, 1991. Me lembro muito bem desse processo também, foi um processo super veloz, né? Por quê? Porque o crime de responsabilidade, né? Ele é diferente, né? É um crime o quê? É um crime político-administrativo, né? Aqui é uma avaliação política administrativa, tá? E o segundo, titia Dilma, né? Tá? Titia Dilma foi uma, né? Titia Dilma foi uma e o Fernando Collor de Mello foi outro crime, tá? Então, todos eles seguiram o quê? O rito da Lei 10.079 de 1950. Então, o cara vai lá, comete o crime de responsabilidade, ok? Há a denúncia, né? A denúncia, denúncias o que mais tem. O que acontece? A Câmara dos Deputados, né? No caso aqui, a pessoa do presidente da Câmara dos Deputados, é competência dele, né, aceitar ou não aceitar a denúncia, né? Se ele aceita a denúncia, o que acontece? Ele vai para o plenário, né? Claro, passa por todas as comissões, todos o direito contraditório, né? Foi para o plenário, 2/3, né? Aprova ou arquiva. Arquivou, acabou o processo, né? Mas caiu lá, é aprovação, não tem jeito, né? Aí, ó, aprovou, o que acontece? Vai para o julgamento para o Senado Federal. Isso, crime de responsabilidade. Tá? Depois do Senado Federal, o Senado condena, né, por 2/3 ou absolve também. Tá? Se condenado, perde o cargo e fica 8 anos inabilitado. Fechou. Tá? Decisão do Senado é definitiva, juízo político. Não há recurso, né? Não há recurso. Então, isso aqui é o crime de responsabilidade. Então, no crime de responsabilidade, que é lá da Lei 10.079, onde, vou falar para você, professor, qual que é a aula que a gente aprofunda esse assunto aqui? A aula que nós iremos aprofundar esse assunto lá, a aula do artigo 85 da Constituição, onde a gente fala das atribuições e das responsabilidades e prerrogativas do presidente da República. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site lá Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção, essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.